Bom, eu quero trazer aqui agora as informações sobre os testes que são gerados pelo sistema, como eles são configurados, como eles são formatados e todos os módulos, todas as coleções, todos os endpoints aqui que existirem a partir do sistema, eles também vêm com testes de integração. Então aqui, por exemplo, eu um, vou criar somente um nome aqui para essa coluna, vou habilitar todas elas, vou executar aqui o autocomplete e aí com base nisso eu vou gerar o código. No momento que eu gero o código, existe um ponto aqui dentro dessa geração que ele começa a escrever também os arquivos de teste, que é exatamente esse momento aqui, ele está criando aqui o JS Setup e também está criando aqui os testes. Deixa eu só finalizar aqui, preencher o nome, e aqui tudo certo. Dentro do código, se eu abrir aqui agora a pasta source, vir aqui em modules, pegar a parte de public, todos os módulos criados têm esse arquivo spec aqui. Esse arquivo é o arquivo de teste que foi gerado. Dependendo da forma como você configura o endpoint ou a tabela, ele vai incluir algumas verificações a mais dentro dos testes. Por exemplo, se você definir uma chave como única, ele inclui uma verificação ali, um teste que quebra se aquele item não for único, por exemplo. Então ele faz alguns testes ali também que não determinam necessariamente o caminho feliz do processo. Então por isso ele traz aí uma cobertura até legal, verificando também eventuais falhas. E para executar esses testes, né, eles podem ser executados aqui pelo sistema também, pela plataforma. E aí o que ele faz, tá? Ele utiliza uma biblioteca para popular o banco inicialmente. Ele utiliza um setup para criar um esquema de testes dentro do mesmo banco que você utiliza. E no momento que esses testes terminam, ele dropa esse esquema e apaga esses dados para não ficar mantendo ali nenhuma sujeira dentro do banco. Então aqui vocês podem ver que com uma única coleção ativando aí 6 rotas, ele escreveu aí para mim 13 testes. Eu posso executar tanto por aqui, ou também eu posso executar pelo terminal. E aqui ele vai gerar para mim essa pastinha de coverage, que é essa pasta que gera o percentual de cobertura. Inclusive, para algumas ferramentas que nós utilizamos como o Sonar, por exemplo, essa pasta é essencial para que ele consiga mapear. Bom, mas aqui dentro de testes, também falando um pouco sobre a configuração, existem alguns helpers para esses testes. Um deles é o helper de requisição. Então, ele já traz aqui uma forma de requisição mocada para o sistema. Ele já traz um parâmetro aqui padrão de autenticação, que é o Bitter Token, que dependendo da biblioteca isso pode mudar, então requer um pouco de atenção também se o seu processo de autenticação não utiliza um Bitter, se ele utiliza algum outro header que não vai estar presente aqui. Talvez você precise fazer alguns pequenos ajustes no setup inicial do teste. Ele também traz aqui o X-Device, que é um ID do dispositivo. Todos os endpoints aqui trabalham com essa questão, então o front normalmente vai enviar essa informação. Ele trabalha aqui também com as questões do form data, então ele insere alguns arquivos aqui utilizando o processo de upload também. E aqui dentro a gente tem alguns arquivos base. Então, baseado no processo de upload que você pode vir a definir ali em algum endpoint, ele também utiliza algum desses arquivos para encontrar algo que seja compatível com o que você marcou. E aí ele gera ali o teste do upload também, vendo se o arquivo vai ser enviado. Os arquivos de upload, eles ficam numa pasta que aqui na raiz que ela chama, se eu não me engano, é upload underline test, que é uma pastinha provisória, e depois também que os testes acabam, essa pasta também é removida. Aqui dentro do Faker nós temos alguns métodos que são gerados aí pelo Faker.js para compor dados, para gerar um mock para os campos. Então, o campo name vai ter um valor string, ele consegue pegar ali e abstrair essas informações. Tem algumas alterações que podem ser feitas juntos aos testes e juntos à biblioteca. Aqui, por exemplo, nós conseguimos definir algumas tratativas internas. Então, algumas bibliotecas, acho que até nesse caso aqui, ela consegue definir um processo de mock para os recursos que você está utilizando. Então, dentro da biblioteca de validação, se você criou ali uma tipagem muito específica e você quer que ela seja mocada, toda vez que ela for testada, você consegue definir lá na biblioteca de validação.
Isso para casos, né, isso será necessário para novas implementações ou para talvez eventuais recursos aí que não sejam identificados, caso você crie uma validação customizada dentro do próprio projeto. Mas é aqui que você pode definir o valor do dado que vai ser gerado para aquela chave em específico, para aquela validação em específico. Aqui dentro da config, normalmente são arquivos aí que não vão sofrer tantas alterações. É a configuração do Jest, uma configuração padronizada para o escopo do projeto. E o setup, que inicialmente ele vem vazio, porque não existe nada aqui. Esse item aqui ele é alimentado por alguns scripts também, algumas bibliotecas também tendem a criar as informações aqui dentro, mas aqui nós não temos nada. E esse global setup é o que ele configura toda vez que o teste inicia. Então ele sempre roda a aplicação numa porta 4000, ele cria aqui a pasta de uploads testes para salvar os uploads, ele cria um novo esquema também no banco de dados, para não utilizar o mesmo. E aqui são alguns inserts que ele faz no banco para gerenciar a data, né, para garantir que os dados existam. E nesse arquivo de teardown é o contrário. Então, toda vez que o teste termina, ele passa nesse arquivo, ele verifica que o tipo do seu campo, se é um campo Postgres ou se é um campo SQL, e aí ele define qual que é o banco e ele faz o drop desse esquema que foi utilizado para gerar os testes. Bom, na parte de testes é isso, então todos os CRUDs ali, todos os endpoints que forem gerados pelo sistema vêm com testes de integração já. As bibliotecas externas também tendem a já vir com testes, então existe um módulo específico que na criação da biblioteca, o autor dela já pode também inserir os testes prontos, e os arquivos de teste dessas bibliotecas são jogados dentro do projeto. Beleza? Então, em relação a isso, ele traz uma cobertura legal, ele traz uma verificação bem completa em relação ao que a plataforma oferece, mas como todos os outros projetos, como todos os outros arquivos, vocês também podem editar esse arquivo manualmente. Então, caso tenha uma lógica específica no projeto, caso o teste quebre por uma eventual mudança ou por talvez algo que não estava previamente mapeado para aquele endpoint, também pode ser feita a alteração manual. Beleza?